Olá, eu sou o Magela e esse é o diálogo sobre ciência e natureza. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do planeta, rico em fauna e flora endêmicas. É altamente dependente de uma atuação constante e vigilante de atores sociais que dedicam suas vidas a defendê-la. Um dos mais importantes desses personagens é o nosso convidado de hoje. Tenho a honra de conversar com o geógrafo, ambientalista e diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. O programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe hoje Mário Mantovani, geógrafo, atua na causa ambiental há 35 anos. Desde 1991, ele está na Fundação SOS Mata Atlântica, onde é diretor de políticas públicas. Nosso entrevistado se dedicou à aprovação de leis ambientais importantes, como a Lei das Águas, de 1997, e a Lei da Mata Atlântica, em 2006. Mário Mantovani atua na Frente Parlamentar Ambientalista desde a sua criação em 2007, lutando para que centenas de leis ambientais sejam aprovadas. Mário, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra falar com você nesse programa. Bom, Mário, um dos objetivos desse programa é estimular jovens ambientalistas. Para isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como surge o ambientalista Mário Mantovani? Eu estava até brincando com você agora há pouco. Não requer prática e nem habilidade, né? Basta gostar de natureza e você acaba envolvendo, e cada vez que você faz uma atividade, alguma questão ligada ao meio ambiente, você acaba escolhendo o teu caminho. É um processo natural, não interessa em que área você está. Acho que o mais importante para a gente ver hoje, principalmente agora que tem muito ativismo de sofá, que a gente brinca, o cara é muito ligado à internet, então a gente precisa ter, assim, cada um com a sua habilidade. Não tem um ambientalista de carteirinha, igual eu, que fico usando uma bandeira, coisa desse tipo, mas se você gosta de música, se você gosta de ciência, se você gosta de qualquer atividade, onde você estiver, na igreja, na associação, em qualquer canto, você pode estar trabalhando a questão ambiental. No meu caso, começou acampando, gostando de estar na natureza, de acampar, de passear, de fazer muitas atividades ao ar livre, até mesmo caçar naquela época. Mas era uma coisa interessante. Eu estou com 64 anos e fazendo 65, tive aquela infância que essa moçada não teve, que saía de casa, nem precisava avisar a mãe onde estava, não tinha celular, voltava uma semana depois, dizia que estava no sítio do tio e estava andando pelo mato, fazendo um monte de coisa. Então, era muito diferente, mas hoje você tem muito mais facilidade. Qualquer coisa que você quiser, você acha, né? Então, procurou no tio Google, tem tudo lá, né? É um oráculo para você. Qualquer tema que você escolher hoje, você tem acesso. Mas dessa história de começar a ir para a natureza, de passear tudo, chega um momento que você tem que fazer suas escolhas profissionais. Eu fiz vários cursos e fui chamado em uma época, porque conheci o movimento escoteiro, para trabalhar o resultado da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência de meio ambiente do que a gente teve, né, específica sobre esse tema. E era um tema que dizia pensar global e agir local. E aí não tinha um movimento ambientalista, o movimento escoteiro foi chamado isso para fazer no mundo inteiro. Então, aí já apareceu aquela coisa de que a gente está falando de um planeta só. O que acontece num lugar, acontece no outro. Então, tem o globo, mas você fazendo a sua atividade, onde você está, ali na sua rua, onde você mora, você está contribuindo com o resto. E aí eu, durante muitos anos, vim trabalhando isso até que chega na redemocratização, um movimento fortíssimo, aí eu participava de muitos movimentos de igreja, movimentos ligados à política, dentro de universidade, lutando contra a ditadura, lutando contra a questão nuclear no Brasil, porque era uma luta por armas, né, nucleares e não para energia, tanto que a gente tem esse patrimônio aí, tem esse passivo, que é um passivo insustentável sobre qualquer aspecto nuclear. Bom, isso tudo fez com que a gente tivesse uma grande visibilidade também nessa época. A maioria das organizações
surgem, né, nesse processo de democratização, inclusive a própria SOS Mata Atlântica. Mas ainda não era ligado com a SOS, era ligado com grandes movimentos, grandes, mas com organizações pequenas, né, aquela praticamente do interior do estado de São Paulo, uma pequena que tinha, nesse momento, criado muitas organizações. Então, isso tudo era um grande movimento que me colocou para depois ir para o governo, né, minha pouca experiência de quase 4 anos no governo do Montoro, que fui criar os conselhos de meio ambiente no estado de São Paulo e implantar aquilo que nós começamos, que se chama CISNAMA, que é uma das grandes características ambientais do Brasil, que de 72, quando o Brasil vai para a conferência e diz que preferia a poluição à pobreza, faz uma escolha completamente sem sentido, era da ditadura, vai 80 para 90, com um grande movimento, e o Brasil faz uma coisa fantástica, junta o movimento social com o movimento ambiental, chega na Eco 92 e passa a ser protagonista de uma história fantástica. E aí eu entro com a SOS Mata Atlântica em várias outras histórias. Então, é um longo percurso, mas, como eu disse, comecei muito cedo, então deu para falar tudo isso até aqui. Maravilha, Mário. Então, em todos esses anos de ativismo, eu acredito que você teve muitas vitórias, quer dizer, acredito, não, eu sei que você teve muitas vitórias, mas você acha que a sua principal vitória, até pela grandiosidade, foi ajudar a impedir a implantação das usinas nucleares e por consequência, a criação da Estação Ecológica da Jureia em São Paulo entre as décadas de 70 e 80, exatamente naquele momento de expansão internacional da energia nuclear e a busca até pela expansão no Brasil e até pelas armas nucleares no Brasil? Na realidade, era um momento muito mais complexo, né? Nós éramos tidos como pessoas estranhas, né? Você imagina, como é que você ia falar em 70 que você era contra a energia nuclear, contra a opção do Brasil, que recebe lá aquele lixo das indústrias que não queriam mais estar em lugar nenhum, não podiam estar mais, que vem parar em Cubatão. Então, o Brasil tinha uma campanha, esse é o país que vai para frente, ame ou deixe, era um negócio que você... Nós não entramos na categoria comunista, não entramos na categoria terrorista, porque o cara olhava para a gente como vocês são os melancias, né? Verde por fora e vermelho por dentro, mas que achava que era sonhadores, né? Hoje a gente vê, está acabando de sair documentos aí que os maiores fundos de pensão, os maiores investidores, o presidente do Bradesco, o presidente do Itaú dizendo, se não tiver meio ambiente não tem negócio. Né? Quando é que a gente poderia pensar naqueles anos 70 para o que a gente está vendo hoje? Era realmente uma coisa de paixão. Então, a história da também foi uma dessas criações fantásticas, porque nós temos abaixo-assinado, foi assim, um embrião de uma organização como a SOS Mata Atlântica que surge desse movimento. Né? Aquilo que a gente fazia de lutar contra as usinas, antes a gente tinha lutado contra um baita de um grande loteamento que queriam fazer de 70 mil lotes, sei lá, coisa desse tipo. Então, aquela área era especial, né? Por sorte, ainda tinha esse movimento forte contra as usinas nucleares, que também juntou mais gente e fez com que a gente tivesse a Jureia. E aí surgem muitas lideranças, um Belô, Aron, o próprio Capobianco, várias gente, o Fábio Feldman, todo mundo que estava nesse movimento, né? Pela defesa da Jureia. E aí surgiu a defesa da Bodoquena, aí surgem vários outros movimentos que buscam proteger essas regiões. Nós tínhamos tido aquelas grandes mobilizações contra a Angra, né, com Gabeira, Sirquis, Renato do Gambá, várias pessoas que estavam envolvidas em movimentos que era também, na realidade, contra... Eu, no meu caso, principalmente, contra os militares, né? Contra aquela ditadura militar. Então, tinha esse misto de sentimento. Você estava lutando por questões de meio ambiente, mas também você estava lutando por liberdade, você estava lutando por democracia, como a gente está vendo um pouco hoje. Eu acho que esses grandes desastres que tem a história nos unem, e eu acho que também hoje o movimento está se reunindo de novo, né?
perdeu aquela história aí nos anos 2000, mas agora com um objetivo comum, vendo, né, que o retrocesso que se tem depois de tanta construção, depois de tanta luta, isso traz de novo junto. Mas era um pouco disso a história com a Jureia. Mário, eu sou um apaixonado pela história do movimento ambientalista. Eu acho que olhar para trás nos ajuda a construir o futuro e a entender a história. E sempre quando eu penso naquela década mais importante, embora a Rio 92 sempre brilhe, né? Mas eu sempre fico me perguntando se as décadas de 70 e 80 realmente não foram as mais marcantes. E eu fico em dúvida, qual das duas marcaram mais? Na sua opinião, 70 ou 80, quando a gente pensa em prós e contras, qual das duas foram aquelas, se você tivesse que escolher uma, qual foi a mais marcante? Tem que lembrar que uma é consequência da outra, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu gosto de 70 porque era muita paixão, né? A gente saía para fazer mobilização usando coisas em mimeógrafo, que imprimia para depois levar ali na porta de uma escola, na porta de uma fábrica, de ir para a rua, era o corpo a corpo, era o sentimento, e você falar com o pessoal que estava anestesiado, tinha tido Copa dos 70, Brasil era a 11ª economia do mundo, indo para a 9ª economia, sempre excludente, mas era uma economia pujante, né? Despejavam dinheiro no Brasil, o Banco Mundial, quantos desastres aconteceu, por exemplo, a questão de tomar conta da Amazônia. Aí você tinha um Amaral Neto na televisão dizendo, olha a maravilha, construindo a Transamazônica, e o povo achava que aquilo anestesiava, né? Então, para quem estava saindo de uma crise muito grande, entrando em outra, como foi a questão dos militares, eu acho que era um momento muito forte de você ter convicção mesmo, de luta, tudo. Eu gosto desse momento. Por outro lado, os anos 80, a gente teve a pluralidade, né? Você tinha a luta pela redemocratização, você tinha todos os movimentos, todo mundo que estava escondido aparece, surge o Fórum Brasileiro de Movimentos Sociais, né? Surgem essas lutas como a questão da Jureia, a gente começa a mostrar, já tinha tido aí o Cisnama, desde 81, trazendo esse conceito, né, que era um conceito absurdamente lindo para aquele momento, tanto que o SUS copia isso 10 anos depois. Então, 80 foi onde teve muita coisa. Eu criei a ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, criamos as associações de reposição florestal. Tudo que você fazia dava certo, era uma coisa impressionante. Os consórcios intermunicipais de proteção de bacias hidrográficas, aí o Rio Jacaré, Rio Piracicaba, ou seja, não tinha coisa que você já não tivesse semeado, é importante entender isso. Isso não acontece assim de repente, né? Já existia, por isso que eu falei que um é consequência do outro. Eu juntaria as duas décadas, né, para dizer, não dá para você falar de 80 sem falar o que tinha em 70, e não dá para você isolar 70, fica uma coisa meio de saudosismo. Eu acho assim, ela foi o grande impulso, foi a semente, né? E a semente que veio de luta, isso é importante. Se você não tivesse essa luta, em 80, esse terreno fértil não teria brotado todo esse movimento. Então, eu juntaria as duas, porque é uma extensão uma da outra. E aí nós chegamos, inevitavelmente, na década de 90, né, com a Eco 92. A escolha do Rio de Janeiro para sediar a Eco 92, você acha que isso foi uma resposta ou uma chance do Brasil melhorar a sua imagem internacional pós-Estocolmo 72 e também pós o assassinato de Chico Mendes em 1988, porque, afinal de contas, o Brasil estava muito mal internacionalmente, né? Primeiro, você já comentou um pouco antes a participação em Estocolmo, e depois de mostrar que foi incapaz de proteger a vida de Chico Mendes, ou você não vê conexão com isso? Não, eu acho que Chico Mendes foi um catalisador. O papel do Chico Mendes é inquestionável. Só um ministro de Meio Ambiente que não sabe disso, né? O papel de Chico Mendes foi fantástico porque foi um olhar humano para aquela floresta, de gente que protegia aquela floresta, além daqueles que a gente já tinha, o índio, o caboclo, né? As comunidades tradicionais.
A gente já tinha um movimento. Mas acho que tem que lembrar uma coisa. Nesse caldeirão que foi os anos 80, nós já estávamos, o Chico Mendes já vinha participando do fórum de ONGs. Aí lembra que eu disse trazendo já os temas sociais, né? Chico Mendes ganha uma visibilidade muito grande, a participação dele nas reuniões, trazendo a questão do seringueiro, trazendo a questão do homem na Amazônia, era muito forte, não era a Amazônia intocável, né? Tinha gente ali, a gente estava descobrindo isso, e na voz de um seringueiro que se destacava. Aí vinha a Marina também junto, que já estava ali no grupo, né? Marina Silva. Então você trazia a pujança da floresta. Nós já tínhamos aí um movimento muito forte com o Rubão, com o pessoal que vinha com o GTA da Amazônia. Meu, que coisa fantástica que era aquilo. Era um mergulho na história da Amazônia pelo olhar daquelas pessoas que viviam tradicionalmente na terra, que queriam fazer as reservas extrativistas, que faziam os empates. Então, isso tudo é apresentado para a sociedade inteira. Mas tem um elemento muito forte aí, né, que destaca, além das denúncias desse pessoal que traz, é que nós tínhamos construído a Constituição, né? O capítulo de meio ambiente da Constituição dá um credencial para o Brasil fortíssimo. Essa conferência não veio para cá à toa. Ela vem porque era o primeiro país do mundo que tinha na sua Constituição um capítulo de meio ambiente. Você tinha Lutzenberger, que fazia esse meio de campo fora. Então, lógico que o presidente, na época, o Collor de Mello, quis se apropriar disso para dizer que era um cara moderno, todo. Mas, isolando isso, nós estamos falando, com eles ou sem eles, aconteceria a Rio 92. O Brasil já tinha maduro esse movimento, já tinha esforço, já era muito grande. Tem uma cena que eu gosto muito de lembrar, do Ayrton Krenak, quando está assinando a Constituição, que ele se pinta no plenário e fala daquele capítulo que tem a parte do índio, que hoje, olha que retrocesso terrível. O que é a visão desse milico que está de plantão hoje? Nós tínhamos na Constituição claramente, as terras de índios são do Brasil, somos de todos nós, minha, sua, de todo mundo, e índio tem direito de usufruto disso, ele é o guardião dessa história, né? E aí você escuta o cara falando, índio tem muita terra, para pouco índio. Que isso, meu? Essa terra é nossa, que está sendo usurpada novamente, como sempre foi a história do Brasil. Então, todas essas coisas faz com que aquilo que estava ali, naquele movimento que explode em 80, com tudo que estava dentro escondido ou estava dissimulado, vem à tona com essa participação, com essa efervescência, transforma num capítulo de meio ambiente junto com a luta pelas diretas, né? Transforma em um documento da nação, essa história da Constituição, e deságua em 92. Por isso que foi potente, foi um negócio forte. E olha que surge aí em 92, para os anos 90, a gente começar essa conversa. Conferência do Clima, Convenção do Clima, Convenção de Biodiversidade, Carta da Terra, tudo que a gente está falando hoje nasce nesse contexto. É um contexto fortíssimo, né? Com um super embasamento. Traz-se os cientistas. Olha o que a gente faz para entrar em 90. Nós começamos com o INPE, monitoramento de satélite para saber como é que tem floresta. O mundo não fazia isso, nasce aqui no INPE. E hoje a gente vê de novo o INPE sendo praticamente destruído. Tudo que tem de conceito que foi feito em termos de georreprocessamento está aí. Nós, na Constituição, nem colocávamos Cerrado, por exemplo, como patrimônio nacional, porque não tinha muita informação nem do Cerrado, nem da Mata Atlântica, nem de nada. Os cientistas trazem grande contribuição. Então, ou seja, comunicação, ciência, empresário, movimento social, todo mundo junto trazendo isso, aspectos ambientais. E aí sim o Brasil é o grande protagonista desse movimento. O Brasil entende o que isso era o diferencial do Brasil. Depois tivemos os retrocessos, quando a gente não conseguiu agregar valor ambiental na commodity, mas aí é um outro capítulo que a gente pode falar agora dos anos 2000, dos imensos retrocessos que o Brasil teve, das chantagens, das oligarquias rurais que se atualizaram. Mas nós identificamos um mundo
possível novo, onde o Brasil deixou de ser aquele que tinha a 10ª economia do mundo, com habitantes de 100ª, 86ª categoria do planeta, mas que tinha ali, sabia que tinha um patrimônio natural, que isso podia ser uma espécie de redenção de país, né? A nossa marca, que é uma marca de um país que tinha o nome de árvore. Tudo isso era vento a favor para a gente. E o maior patrimônio natural do planeta. Maravilha. Uma linda aula, Mário. Agora, tivemos muitas vitórias nesse tempo todo, mas não sei se você concorda comigo, eu acho que nós não conseguimos atingir todas as camadas da sociedade. O movimento ambientalista, por muitos ainda é visto de uma forma marginal. Por exemplo, na política, na economia, é difícil ser agregado. Você acha que nós, ambientalistas, e obviamente eu me incluo nisso, nós erramos ao longo dessas décadas todas, de certa forma, ao romantizar demais a questão ambiental e não trazer ela de uma forma mais efetiva para a economia, para a política e até para a saúde pública? Por exemplo, quando a gente olha para a frente parlamentar, que você atua fortemente, ela é muito pequena frente a outras frentes que a gente tem no Congresso? Eu acho que romantizar não é um problema. Eu gosto dessa parte, que é o que me anima a estar presente, né, nessa luta. Eu acho que foi um pouco apropriado por outros movimentos. Uma política errada, né, e o movimento foi domesticado, pode-se dizer, por algumas correntes. Né? Aí o cara falava, eu tenho uma entidade para chamar de minha, então ficou mais a ING do que a ONG, né? Esse crescimento fez com que a gente tivesse a soberba. São muitos desses pecados humanos que a gente tem quando você acha que é melhor que os outros. Então, acho que a gente pagou um preço caro, porque aquele cara que às vezes estava lá numa pequena ONG vem para o CONAMA, né, escolhido para o seu grupo e acaba se desconectando da realidade local. Então, eu me lembro assim, mas como é que esse cara que não é nem do Conselho Municipal de Meio Ambiente está aqui falando em nome de movimento grande? E lógico que não tinha a menor preparação essa pessoa, foi cooptada, né, de certa forma. E isso foi muito forte. A gente, quando falava contra isso, dizia, tá, você é da King Ong, você é não sei o que lá. Não, gente, olha o que está acontecendo. E os fundos com pequenos recursos, mas que deixavam o pessoal dependente. Então, a gente começa a ver as mazelas de um certo poder, né? O acesso que teve partidos que não eram, né, partidos que tinham aí o poder e, de repente, tem que trazer e começar a cooptar. Então, acho que a gente pagou caríssimo nesses anos. Quando a gente sai de 90 para 2000, o movimento teve uma evolução terrível, tanto que você se juntar aquilo que era a Rede Mata Atlântica, aquilo que era o próprio Fórum Brasileiro, ele entra num buraco, né? Porque começa a você ter só os heróis da resistência, que tinham a memória, porque o conjunto estava se esfacelando, o tecido estava se esgarçando quando a gente fala sobre a questão de movimento. Alguns momentos ficam fortes, a própria Lei da Mata Atlântica, em 2000, faz aquele grande movimento, vai para a rua, busca desenhos, invade Brasília, né? A Lei dos Crimes, a Lei das Águas, mas aí eram grupos mais específicos, não estou falando um movimento grande. Então, a gente consegue fazer ganhos, né, espetaculares nesse momento, e que é base para o que o Brasil tem hoje, na própria economia. Né? Tivemos o enfrentamento do Código Florestal, que foi talvez um dos maiores enfrentamentos que a gente já teve, e talvez o maior retrocesso da história do Brasil, do ponto de vista do meio ambiente. E isso põe em risco esse patrimônio hoje, que a gente está vendo dessas ameaças na economia brasileira, não é porque o ambientalista ficou romântico, ficou abraçando árvore, é porque o mundo foi para um lado e o Brasil se estercou, né? E não foi por falta de alerta. Nesse tempo todo, a gente participou de todos os movimentos da Conferência do Clima, da Conferência de Biodiversidade. Olha o ganho que foi
quando a gente volta de Paris, que faz o Acordo de Paris, depois de todos aqueles conflitos, quase 20 e tantas conferências, né, planetárias, e a de Paris, nós estamos falando quase 200 países, e aí qual que foi a solução? Uma coisa muito simples, cada país apresenta a sua meta. O que é que você quer fazer? Né? E aí, somando todas as metas, oba, isso aqui é um acordo melhor do que aquele que a gente falava de Quioto, de tudo. E aí, a hora quando a gente olha aquilo, volta para o Brasil, é o primeiro país que aprova nos congressos a conferência, que é aquilo que o Brasil assinou, é validado no Congresso Nacional. O mundo inteiro não tinha feito isso ainda, né? E, inclusive, o presidente que agora nega assinou isso. Então, é um negócio interessante, porque você vê, você tem momentos muito fortes durante esse tempo, e isso fez com que a gente ainda não tivesse perdido esse elo entre nós, dos grandes movimentos, e que agora está se juntando novamente. Então, pode ser que seja um processo do ser humano, pode ser que seja um processo de democracia jovens, pode ser, você tem várias explicações psicológicas, traumatológicas, sei lá como é que você poderia enquadrar isso, né? Mas do ponto de vista sociológico, talvez seja um pouco desse movimento de pêndulo que a gente vem fazendo e que tem altos e baixos. Mas eu acho que, assim, se você contar, né, desde os primeiros momentos, vamos pôr lá, com Zé Bonifácio, quando faz o primeiro Código Florestal, vamos dizer, com o decreto, né, lá, imperial, até depois os códigos de 30, Código de Água, a Lei das Águas, e depois o Código Florestal em 60, o movimento. Quando você põe isso numa linha do tempo, você vê que isso é um processo civilizatório. Eu acho que a gente passa por um grande processo e temos que ter aprendizado. Se você não aprender com os erros, você não vai melhorar, né? Então, eu acho que a gente talvez agora tenha um grande movimento do Brasil, porque é aquilo que eu estava dizendo, é o único país que tem esse ativo. Nenhum outro país do planeta tem esse ativo em tanta abundância e tantos movimentos. Isso que é a parte importante. Está todo mundo aí no mesmo lugar e agora precisa ganhar essa escala. O lado econômico, a própria economia se cuida, ela não precisa de movimento, não precisa de nada. A economia tem a sua evolução e o mundo cada vez vai ser mais exigente. E na política, a gente se reaproximar novamente, mas se reaproximar com aquilo que era o nosso maior ativo. Qual que era o nosso maior patrimônio? É tratar de água, tratar de ar. Nós trabalhamos com temas que são temas diferentes. Nós trabalhamos com biodiversidade, com clima, a gente trabalha com rios, com água, com coisas que são intangíveis, né? Nós trabalhamos muito mais com questões de direitos difusos. Então, isso talvez que nos diferencie, que nos dê essa força quando a gente leva isso para a política. Então, quando a gente vai discutir no Código Florestal pedindo a proteção das margens de rios, a gente está pedindo a proteção para o rio limpo, para o rio íntegro, que não tem erosão, que não tem veneno, mas o comitê de bacia pode aproveitar isso como não ter custo para tratamento de água, ou para evitar que se gaste mais com desassoreamento de rio que com saneamento no Brasil. Então, tudo que a gente traz e que agrega nas políticas vai se transformar em benefício econômico e político. Quando você fala, olha, proteger uma reserva legal e uma APP é a função social da terra. Talvez é que os ruralistas mais queiram destruir hoje. Mas o que a gente podia estar tendo disso? Olha, você vai vender uma tonelada de soja em bolinha para a China, agrega o valor. Você está levando nessa tonelada de soja aqui, dessas bolinhas, você está levando biodiversidade protegida, você está levando rio protegido. Nós temos que agregar esses valores. Nós vamos ser um país fornecedor de produtos primários por muitos anos. Então, esse é o esforço que a gente faz em Brasília, com a bancada ambientalista, que pode ser pequena, mas é uma bancada muito aguerrida. Você viu que a gente teve de ganhos contra a medida provisória 910, a da grilagem. O Brasil se juntou inteirinho contra isso. E a gente busca ser esse canal. E a gente está fazendo um esforço diferente agora. Nós estamos levando as frentes parlamentares para os estados, trazendo os assuntos de Brasília para os estados. E até é bom nesse momento, porque quando Brasília acabou
do ponto de vista político, desse desmonte que foi, desse desgoverno total, talvez levar, né, trazer lá, talvez, para uma frente parlamentar ambientalista de vereador no seu município, onde você está vivendo. Isso pode criar aquele que vai ser o novo político. A gente tem um caso muito especial, o caso do Rodrigo Agostinho, que hoje é um coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. O Rodrigo, com 14 anos de idade, era um militante da SOS Mata Atlântica, criou o Clique Árvore, já participava do Greenpeace, de alguns outros. E esse menino veio para uma carreira, vai ser vereador, prefeito, e depois hoje é deputado federal, e que traz um debate. Se vai discutir com o Rodrigo sobre os princípios ativos dos venenos, ele mata os caras, que ele sabe tudo, né? Vai falar sobre a questão florestal, o Rodrigo é um especialista, criou lá os primeiros viveiros com as associações de reposição florestal. Então, nós temos que formar essa geração de políticos. E aí tem uma coisa muito importante. Não é o cara velho que tem uma história, que eu não pretendo ser um oráculo para você saber a história, não. Cada momento é um momento, e a gente tem gente que vem que supera a gente em atividades, em forma de luta, em forma de visão, e eu acho que a gente tem que abrir esses espaços para essa gente vir. Eu dei o exemplo do Rodrigo, mas podia dar um monte de exemplo. Eu hoje vejo muito mais essa juventude, com muito mais possibilidades do que fomos nós, né? Nós somos, como eu disse, o herói da resistência. A gente ficou ali, batendo bolo, levantando cartaz, gritando, esperneando, tudo o que tinha direito de fazer. E criando política, criando essa base que a gente deixou para o Brasil, que é fantástica. Nenhum país do mundo tem isso. Agora vamos ver como que essa turma se apropria e leva essa luta, não com o saudosismo, mas leva essa luta com as novas ferramentas, com engajamento diferente, fazendo política de um jeito diferente, evitando retrocessos. Eu acho que a gente tem momentos muito bons, e que bom que eu sou testemunha de ter estado naquele momento e estar vendo o que está acontecendo hoje. Eu acho que isso que anima a gente a querer mais. Sensacional, conversa maravilhosa, o tempo passa rápido. Vamos de um pequeno intervalo e já voltamos com mais uma roda de perguntas com Mário Mantovani. Bom, estamos de volta com Mário Mantovani, geógrafo, ambientalista, diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica. Mário, mudando um pouco o foco da nossa conversa, muita gente associa a SOS Mata Atlântica, mas sua história começou bem antes, né? Mas fala um pouco sobre o contexto de criação da SOS Mata Atlântica. Boa pergunta. A SOS é uma organização diferente nesse conjunto das organizações que a gente tinha até então. A SOS já tinha aquele histórico de luta lá com o Fábio Feldman, né, na questão de Cubatão, tinha, como a gente estava falando, Jureia, tinha aí a questão da bodoquena, vários temas que já chamavam a atenção do Brasil. A questão do próprio agrotóxico, que vinha com o Lutzenberger, né? Aquela história do ambientalista que subiu na árvore no Rio Grande do Sul. Então, o Roesler tinha várias ações já acontecendo no Brasil em vários lugares. Teresa Urba no Paraná, né, na luta com a questão do Parque do Iguaçu. Então, você tinha Sete Quedas. Nossa, como é que a gente podia esquecer Sete Quedas? Acho que foi talvez o grande momento, né, da defesa dos nossos rios, que é contra Itaipu, na época. Mas tudo isso eram movimentos que estavam ali, né? A SOS tinha muita dessa gente que pegava um pouco disso em cada momento. E aí junta, lá na Ilha do Cardoso, no Vale do Ribeira, no lugar que tem a maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil, junta aí gente da área de comunicação, cientistas, empresários,
e até mesmo os ambientalistas. Então, surge desse movimento, e a SOS, né, surge como um movimento, não como uma organização, e depois que se transforma numa fundação. Mas era um grande movimento juntando gente para proteger a Mata Atlântica, que a gente percebia sinais de que ela vinha tendo muito problema. E depois nós vamos comprovar com o Atlas, com toda a mobilização pela lei. Então a SOS surge nesse contexto, e já surge mirando alguns bons exemplos, né, com o apoio, no primeiro momento, até mesmo de um pequeno dinheiro para começar a organizar profissionalmente uma organização que tivesse essa visão, né, um pouco olhando o que tinha no mundo, como é que trabalhava a Conservation, W, como é que trabalhava a TNC, como é que trabalhava algumas organizações da Europa. Nos aproximamos muito ao longo da história com o movimento Lega Ambiente na Itália. Então, era um pouco disso tudo, mas com aquela característica nossa, né, que é o que diferencia a SOS talvez de outras. E aí esse movimento que segue, vai trabalhar causas que são interessantes, comunidades de conservação, né, nosso trabalho de criando fundos. Depois você tem o trabalho com água, que vem com o trabalho do Tietê, muito importante para entender. E aí nós fazemos um grande movimento com água, até a Lei das Águas. Então, eu acho que um pouco da SOS vem nessas coisas, de juntar essas histórias, e agora a restauração florestal fortemente. Talvez seja o novo momento de SOS Mata Atlântica. Maravilha. A missão da SOS Mata Atlântica, Mário, é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. O que pode inspirar o cidadão comum a proteger a Mata Atlântica ou a natureza de modo geral? Afinal, de modo geral, as pessoas pensam que a natureza é algo tão distante da vida delas, né? Eu acho que o nosso grande esforço é de trazer a natureza para dentro. Acho que tem um trabalho de 88 que a SOS apoiou, que era aquele das ilhas de calor das regiões metropolitanas, né? Que lá até, junto com o INPE, começando a mobilizar e fazer mapeamento. Isso mostrou que a questão do clima não é aquela de a gente ficar vendo a imagem do urso polar magrinho lá no Círculo Polar Ártico. Nós estamos falando aqui, São Paulo, 8 graus de diferença entre os Jardins e o bairro onde está o povão, né? Isso tem um impacto direto na saúde das pessoas. A questão do desmatamento nos mananciais, a questão como a gente traz aí com os rios assoreados, porque não se protege mata ciliar, a necessidade de restauração florestal. Esse é um bom caminho que a SOS está fazendo hoje, colocando de novo a possibilidade de cumprir, inclusive, o Acordo de Paris, que era aquele de restaurar 12 milhões de hectares de florestas, né? Evitar o desmatamento, como a gente vem monitorando. Então, o contexto da SOS é esse de trazer para o dia a dia, para as coisas que têm impacto direto para a sociedade, né? A questão da qualidade de água, água boa para todos, de qualidade, né? Entramos na briga do saneamento, monitoramos os rios, somos contra os rios de classe 4, ou seja, todos os processos que a SOS entra para trazer isso para as pessoas, para o dia a dia, para dizer, isso tem impacto na sua qualidade de vida, isso tem impacto no que você faz. Né? Como eu dizer, não é colocar uma coisa lá longe, intangível, né? Mais do que já é os nossos temas, né? Não é intangível, é intocável, né? Porque você, quando fala de problemas da humanidade, tudo é muito grande, né? Pandemia mundial, você fala da questão climática global, como é que eu vou fazer, né? Bom, se você não cuidar da árvore na frente da sua casa, esquece, você não vai ajudar a melhorar a qualidade de vida do planeta. Então, a gente precisa entender isso. E aí, olha que interessante, volta de novo aquilo que era o tema de 72, pensar global e agir local. Se eu não consigo fazer coleta seletiva, eu não vou mudar a questão do mundo, né? Meu plástico vai parar no oceano. Se eu não consigo, né, cuidar, como eu falei, da árvore da frente da minha casa, eu não vou cuidar da árvore da praça, eu não vou cuidar da minha unidade de conservação, não é o parque do Estado, não é o parque do governo, é o meu. Ali é minha, toda aquela terra onde está o índio, toda a terra onde tem uma unidade de conservação, toda a terra que tem uma proteção, mesmo as terras devolutas, agora as não destinadas, né, são minhas.
eu tenho que entender como meu patrimônio, né? Tudo que sai desse chão, tudo que sai desse solo é a função social da terra. Então, o pouco do que a gente tenta fazer é trazer isso e apropriar nos diversos espaços que a gente tem, na política, na economia, aí na ciência, que é uma coisa que está em desuso no Brasil hoje, que o mundo inteiro valoriza, né? Na tecnologia, ou seja, em todos os espaços a gente tenta trazer a questão ambiental para ser muito mais amistosa, né? É uma coisa assim, não depende do Mário e não é aquela coisa que muito comum no Brasil. O governo não faz. A coisa mais fácil do mundo é apontar o dedo. O governo não faz, a prefeitura não faz. A gente nunca é a gente, né? Então eu acho que a gente tenta romper isso, dizendo, bom, o que você fez para você poder apontar o dedo? Eu acho que um pouco passa por aí. A história dessa traz isso para a gente agora, nesse momento, com uma mobilização para que a gente tenha aí o abaixo-assinado para a gente continuar aquela luta contra os desmandos do desministro do Meio Ambiente, que quer passar boiada, que quer aproveitar o momento para desregulamentar o único bioma que tem regulamentado, previsto na Constituição, que está hoje com toda sendo aplicado em 17 estados do Brasil, regulamentado, aprovado nos conselhos estaduais, e o cara vem com uma canetada para ajudar o setor como o imobiliário e a mesmo aquele pessoal do Paraná, da Federação da Agricultura do Paraná, que sempre foi contra a lei da Mata Atlântica, porque querem derrubar a última araucária, e a gente tem que ter essa firmeza. Então, um pouco passa por aí. Mário, o ornitólogo francês Dost, no seu livro Antes que a Natureza Morra, publicado no final da década de 60, ele afirma que, abre aspas, todos os atentados do homem contra a natureza se enquadram num panorama de pilhagem anárquica e inconsciente das riquezas de um mundo abandonado à cupidez de homens deslumbrados pelos tesouros que a eles se abriam e que loucamente os imaginavam inesgotáveis. Aí eu te pergunto, a Mata Atlântica foi a primeira riqueza pilhada do Brasil? O Brasil já vinha sendo pilhado antes, né? Mas eu acho que oficialmente, né, é a primeira riqueza. E os ciclos econômicos provam isso. Quer dizer, quando fala da lei da Mata Atlântica, a gente tem que dizer o seguinte, é uma lei que incide só em 12% do que tinha originalmente. Os 88% transformou na riqueza que é esse Brasil, né? Riqueza entre aspas, porque nós estamos falando de excludentes, coisas muito excludentes, né? Como eu disse, a gente saiu daquele 186 lugares para 170, passamos Uganda, passamos Bolívia, tudo, mas nós continuamos sendo extremamente justos. Ora, esses ciclos econômicos que vêm lá com a cana, pau-brasil, né? Todos eles têm muito sofrimento, muita história triste, né? Muita história de exploração, não só do produto, mas também da sociedade. Com os índios, depois nós vamos ver no ciclo da cana, com os negros, né? O Brasil consegue manter 100 anos mais a escravidão, talvez por isso ele tem 50%, 60% da população de origem afro, né? E isso é um negócio interessante, porque o que era a justificativa para ter 100 anos a mais de escravidão, além do que já tinha no mundo? Era que senão ia quebrar a economia. Olha quando às vezes a gente vê esse tipo de chantagem, inclusive hoje, né? E hoje muito mais perversa, porque hoje a gente sabe que tem limite, naquela época a gente não sabia, né? Podia até alegar isso, mas que ele sabia que estava causando imensos sofrimentos e a gente está colhendo um pouco disso hoje, essas distâncias sociais, essa forma de se apropriar da natureza, é um pouco de a gente não ter esgotado da forma que precisava e essa cultura que ficou na cabeça de que se você não derrubar a última árvore, você não desenvolve, né? E até mesmo tinha coisas assim, olha esse mato aí, né? E a gente queria fazer um jardim europeu, porque estava vindo os europeus, isso era civilização, e a gente sabe que não era nada disso, isso depois vai ser resgatado com o Niemeyer, com esse time todo. Então, por isso que eu falo que é um grande movimento de civilizatório. Nós vamos avançando conforme a gente vai desenvolvendo e entendendo, né? O que não pode é negar a ciência.
O que não pode é continuar fazendo pacto com atraso, porque isso que é o problema. Quando você pega 80% das terras estão em mãos de menos de 20% dos proprietários, nós continuamos falando das oligarquias rurais que tinham escravos, escravagistas, né? Quando você não valoriza os pequenos proprietários, que são 20% e que têm 80%, os 80% dos pequenos proprietários que têm só 20% das terras, que nos dão os alimentos, nós também estamos fazendo um processo de exclusão muito pior. Nós estamos colocando esse pessoal que produz para a gente como se fosse afastados da sociedade. Então, tem que fazer um resgate ainda, eu acho que tem muita luta pela frente, mas tem que entender que essa expropriação, ela continua. E é coisa mais perversa hoje, porque o sujeito que pega um crédito agrícola, bilhões, né, enquanto tem filhas de miseráveis para ganhar um apoio agora para passar a pandemia, que sequer existia um cadastro nenhum. Né? Mas você tem lá o cara hoje que pegou terra com dinheiro público, que tem um trator que o satélite coloca no caminho para produzir altas produções, e o sujeito que está ali do lado não tem uma internet para o filho estudar, não tem um acesso a saneamento, não tem um hospital, e não tem sentido você gastar abrindo frente agrícola numa área de floresta quando você não cuidou ainda do que tem aqui hoje, e não precisa abrir mais terra. Nós estamos falando toda a agricultura brasileira cabe em 60 milhões de hectares e 200 milhões para pecuária. Olha, nesses 60 milhões de hectares você tem da soja até a abobrinha no quintal. Não adianta a soja falar que vai passar de 30 milhões de hectares, porque o mundo é da commodity. Quem vai decidir, a gente já viu isso com o café aqui no Brasil. Quando o Brasil achou que era o dono do café, quis produzir muito, quebrou todo mundo e teve que queimar café no centro do Rio para mostrar que o Brasil ia ter a cota dele. Então, esse mundo é muito perverso. A gente está, de novo, entrando naquelas aspirações de que pode abrir agora. Não tem. Esse cara que tem esse trator, esse cara que tem ali o tablet dele que fala direto com o Chicago, com a Bolsa de Valores, ele sabe que esse é o limite, mas ele quer mais terras porque ele está ainda com aquela visão, né, do expansionismo, daquela visão dos senhores feudais, daquela visão do cara que ganhava as capitanias hereditárias. Isso é muito cruel no Brasil ainda. Nós vamos ter que virar esse jogo. Talvez com isso esses elementos não valem tanto. A gente tem que lembrar, quando a gente teve aí a primeira grande quebra no Brasil aí no setor da agropecuária, com Sadia, com aqueles derivativos, né? Se somasse todos os ativos da Sadia, como fazenda, avião, frigorífico, depósitos, tudo não pagava a conta dos derivativos. Mas o nome Sadia valia 30 milhões, vamos dizer, quando fez acordo com a Perdigão. Estou dando esse exemplo porque mostra assim, um nome hoje vale muito mais do que qualquer coisa. Qual é a maior economia, qual é a maior fortunas do mundo hoje? Não é o cara da Ford, mais não é o cara da Toyota, é o cara que fez o Facebook. Então, nós estamos falando de onde valores são diferentes, não é mais acumulativo, né? O cara, até mesmo o capital hoje escolhe outros caminhos. Você tem os fundos querendo que tenha garantias sociais. Então, mudou muito e nós estamos vivendo exatamente esse momento. Não dá para ter aquela mentalidade predatória dos ciclos econômicos brasileiros. E por falar nesse momento, Mário, nós já falamos aqui que você atua na Frente Parlamentar Ambientalista desde 2007. Esse é o nosso pior momento no que diz respeito a políticas ambientais? Pô, são tantos piores momentos. Eu acho que esse é um dos piores, eu vou dizer assim. Eu acho que o Código Florestal foi ruim. Então, aí você vê que não tem governo. Pode ser PT, pode ser PMDB. Bom, o PMDB nunca saiu do governo, né? Mas pode ser qualquer um desses partidos. A gente tem que ter atenção para aquilo que é importante. Eu acho que esse momento é gravíssimo, porque nós estamos falando de um retrocesso quase que... Não é mais nem ditadura, nós estamos falando de uma coisa muito pior que a ditadura. Nós estamos falando de uma coisa séria de ódio. E ódio não cabe em lugar nenhum. A gente já viu isso com o nazismo, com o fascismo, com tudo. Isso não cabe mais no mundo hoje, né? E essa coisa de nacionalismos exacerbados, não tem mais esse negócio patramada. A patramada é o planeta.
né? Então, a gente tem que imaginar que esse tipo de nacionalismo, hoje, onde as pessoas estão todas conectadas, ou a gente ficava nessa coisa de vou defender as minhas fronteiras, tudo, quando você estava falando das guerras, tudo que estava lá na Europa, que estava na Ásia, todo hoje um vírus que sai e vai de avião para todos os lugares do planeta, 200 países estão sofrendo a mesma coisa, cada um com a sua criatividade. E aí você vai ver a diferença, né? Então não adianta ter o maior exército do mundo como os Estados Unidos, e é o que mais sofreu impacto. Não tem as armas atômicas, hidrogênio, cacete, não fazem a diferença quando se fala de um vírus. São pessoas que vão ser infectadas. Então nós vamos ter muito aprendizado. E acho que esse momento é ruim por conta disso, que esses ódios, essas coisas ainda querem ressuscitar, talvez, porque a gente tem essa estabilidade política, ainda esse é um país muito novo do ponto de vista de democracia, mas nós vamos ter um jeito de aprender isso. E eu estou vendo muito mais gente reagindo a isso, eu estou começando a achar que esse mau momento é a base para um bom momento que a gente vai viver. Vamos ver, o tempo vai dizer. Mas nós soubemos fazer resistência quando se matava também e conseguimos sair daquilo. Eu acho que hoje a gente vai ter mais chances, porque agora não se faz nada escondido, né? Qualquer coisa, tem um hacker trazendo a informação que tirou de dentro do computador do maior tirano que for, vai aparecer, né? Então, em qualquer parte do planeta. Eu acho que tem um novo entendimento de luta aí, que eu estou louco para aprender. Eu acho que eu estou começando a pegar jeito nas redes sociais, sem fake news, né? Trazendo a origem, quem assina o artigo, trazendo a ciência, trazendo tudo isso corre muito melhor do que as fake news, né? E ainda o pessoal vai aprender, tinha que passar por essa fase, como uma febre, mas depois você sabe tomar os remédios para isso. Eu acho que nós vamos aprendendo muito. Mas parece um contrassenso, né? Essa ideia forte do nacionalismo e, por outro lado, não perceber que o nosso maior patrimônio é a nossa própria natureza, né? Esse é um grande contrassenso, né? E outra, quem está nesse nacionalismo é o atraso. Né? É quem nega a ciência, acha que a Terra é plana, não dá para você discutir com gente desse jeito. Aí você tem que começar a trazer as evidências. Né? A evidência, claro, tinha até um astronauta para ajudar, mas não voltou do espaço até hoje. Né? Mas a evidência está aí, você tem SpaceX saindo, você vai ter aí nuvens de satélites, nós vamos trabalhar agora, além do Atlas da Mata Atlântica, nós estamos fornecendo dados, nós vamos trabalhar com map biomas, você, eu, qualquer um de nós vai sair de casa, dá uma olhada ali, você tem um map alerta mostrando onde está o desmatamento e como chegar, porque como a gente pede o carro, né, com o aplicativo, você vai ter até o caminho daquele desmatamento. Então isso vai ser todo dia, nós estamos falando aí, Google está apoiando isso aqui no Brasil com as organizações, desenvolvendo essa tecnologia com a gente, com o map biomas, isso são inovações que vai mudar. Então não vai adiantar você falar, não, o satélite veio errado, demite o presidente do INPE. Não tem nada que está errado. Eu, você, todos nós vamos receber isso em casa agora. Nós estamos falando, essa nuvem de satélite Planet vai trazer coisas impensáveis. É a mesma que te faz o carro chegar na casa. Então, nós vamos ter um bom momento do planeta agora ao vivo, né? Conseguindo chegar naquele ponto. Eu acho que esse é talvez o mundo que eu queria ter visto lá atrás, teria encurtado o caminho. Mas como a gente tinha que pagar, tinha um monte de pecado para resolver, então, talvez a gente teve que passar essas dificuldades para entender essas facilidades que estão vindo por aí. Cara, eu não queria deixar de falar do projeto de lei 2633, conhecido PL da grilagem, que o governo defende como algo positivo, né, em prol dos pequenos proprietários, e que a bancada ambientalista brigou tanto para derrubar. Essa história já acabou e explica para a gente por que ele é tão polêmico. Não acabou. Ele é polêmico justamente por isso que a gente falou. É o cara que, para ele, o céu é o limite, é ocupar todas as nossas terras. Né? Onde que está a grilagem hoje? Em terra indígena, em unidade de conservação, naquelas terras que a gente falou que são as não destinadas, agora é o novo nome que está se dando, terras devolutas. Na realidade, esse PL é feito para que esses grandes arranjos, esses grandes
que têm acesso a muito recurso, ampliem suas terras. Não tem nada a ver com o pequeno. O pequeno é aquele que tem até 4 módulos, aquele que já está estabelecido. O que a gente precisava era de um projeto de lei que tivesse, para esse pequeno, sim, se você colocasse lá na lei, nós estamos tentando fazer essa lei que faz a regularização fundiária há muitos anos, antes do Código Florestal, dizer quem tem até 4 módulos rural vai ter o crédito, né, o Pronaf. A esse que tem até 4 módulos rurais, o governo vai fazer o CAR e o PRA, como estava previsto no próprio Código Florestal, e não fez nada até agora. Então, esse reconhecimento que a gente queria colocar lá nesse projeto de lei era até 4 módulos rurais, ponto. Porque daí você está falando de um universo de proprietários que são aqueles que precisam do governo, que precisam de proteção. Agora, quando se coloca sem números, dizendo que qualquer um pode ter essa regularização, então fica evidente que vai estar entrando nessas áreas. E a gente tem que pensar, como é que esse sujeito... Nós estamos falando de um país que tem 850 milhões de quilômetros quadrados. Como é que você tem 550 milhões de quilômetros quadrados aí na mão de proprietários? Sendo que só 200 milhões tem boi e 60 milhões agricultura. Nós estamos falando de 260. Eu tenho 300 milhões de hectares, né? De quilômetros quadrados, pode-se dizer. Então, tem uma conta errada aí. E, em vez de você corrigir, você quer aprofundar essa coisa. Então, o que a gente está brigando lá hoje é exatamente isso, evitar que o Brasil tenha mais acúmulo de terra. Não dá para explicar como é que 20% de proprietários têm 80% das terras. E se você fizer uma análise, como a gente vem fazendo, com o Imaflora, com o próprio pessoal da Universidade de Lavras e com o pessoal da Unicamp aqui, vários pesquisadores, né, todos os passivos ambientais estão nas propriedades acima de 1.000 hectares. Então, vamos ver o que está acontecendo. A maioria desses estão acima de 1.000 hectares. Então, dá para você já fazer uma conta muito melhor do que ficar falando, generalizando e dizer que temos que resolver o problema dos pequenos. Os pequenos já têm problema demais para ter mais esse problema ainda. Então, um pouco da luta é essa. Maravilha, Mário. Partindo aqui para o final, infelizmente, né, nosso tempo já está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Não dá para não falar em pandemia, mas eu queria falar pós-pandemia. Você acha que a natureza pós-pandemia vai estar mais ameaçada ou mais protegida? Não, a natureza sempre vai estar ameaçada, a ganância humana nós somos o maior vírus do planeta até hoje. A gente tenta dizer, o vírus está lá, nós somos o vírus. Somos hospedeiros, somos aqueles que predam o planeta permanentemente, né? E é na mesma voracidade que o verme qualquer que devora o corpo, depois que morre junto, mas que estamos sempre apropriando da Terra até o limite. Então, eu acho que a gente tem que primeiro, saber a nossa condição de ser o que esgota, né? Lógico que tem uma coisa muito interessante, diferente, né, do hospedeiro normal, a Terra já passou por tudo quanto foi coisa. Nós estamos falando de bilhões de anos. Nós nem existimos do ponto de vista numa linha de tempo no planeta. A gente é nem um traço ainda da história do planeta, o ser humano. Do mesmo jeito que a gente chegou, a gente vai, né? Então, a gente tem que começar a perceber como é que a gente pode melhorar esse tempo que a gente está aqui. O nosso tempo é finito no planeta e a gente tem visto isso todos os dias, tem muitas evidências sobre isso. Nós não vamos conseguir continuar predando dessa forma. Então, o pós-pandemia talvez seja entender isso, como é que a gente, como vírus do planeta, pode diminuir, né, esse impacto, pode conviver melhor com a natureza, e quem tiver mais natureza talvez tenha uma vida melhor. Talvez seja o momento do Brasil agora, entendendo isso e fazendo com que a gente, a partir da nossa experiência de relação com os índios, com as comunidades tradicionais, com os quilombolas, com os pescadores, com os marisqueiros, todas essas coisas que fez com que a gente tivesse vida, porque não foi o grande negócio que trouxe
tanta vida para a gente. Se a gente aprender com isso, a gente vai ter uma vida muito melhor aqui, tá? E ainda a gente consegue viver com esses mundos aqui. Então, valorizar isso vai ser um grande desafio. E a nossa pegada hídrica, a nossa pegada de carbono, as nossas pegadas, nós vamos ter que saber fazer um jeito de não neutralizar, mas diminuir esse impacto e fazer com que as futuras gerações, aquilo que a gente dizia, que já vem lá de 72, tenham, né, a mesma possibilidade de ter o que a gente teve, né, os ativos, né, ter o patrimônio natural que a gente teve. Eu sou muito mais por esse caminho. Mário, obrigado, foi uma honra, um prazer você doar o seu tempo aqui para conversar comigo. E espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei, certamente. Todos que gostaram, foi uma aula e vai ficar para a história como um registro do movimento ambientalista. Obrigado, Mário. Falou. Grande abraço. Então aí, qualquer coisa, ajuda a SOS, participa, venha lá, vamos juntos defender esse patrimônio fantástico que é a Mata Atlântica. Grande abraço, Mário. Obrigado. Falou. Bom, pessoal, muito obrigado. Nos vemos semana que vem com mais um diálogo sobre ciência e natureza. Grande abraço.